18 de novembro de 2016. Em jogo quente, Jesus quebra jejum, Palmeiras empata com o Galo e pode ser campeão no domingo. Aqui na Vila Belmiro, Santos vence o Vitória por 3-2. Chega ao 4º triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro e mantém vivo o sonho do título. Inter empata com a Ponte no Beira-Rio, demite Celso Rotti e terá Lisca para tentar fugir do rebaixamento. São Paulo empata com o Grêmio e joga a toalha por vaga na Libertadores. E ainda, Rodrigo Caio diz que faltou comprometimento ao elenco tricolor em ano ruim. E as notícias do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. É sexta-feira! Gente, boa noite! É muito bom estar aqui com vocês, principalmente porque hoje é sexta-feira e a gente vai falar de um jogo com cara de decisão. O líder Palmeiras visitou o Atlético Mineiro, 4º colocado, e jogando as últimas fichas para se manter com chances de título. Não faltou emoção na partida, que teve muitos lances duros e chances claras de gol para os dois lados. No final das contas, o empate foi um resultado bom para o Palmeiras, né? Melhor que perder, que tem no domingo a primeira chance de ser campeão. Já o Galo não tem mais chances de título e agora vai focar só na decisão aí da Copa do Brasil. Olho nos gols da partida. No Independência, o Palmeiras saiu na frente do Atlético Mineiro com Gabriel Jesus após belo passe de Dudu. O chute do atacante desviou no zagueiro Gabriel e matou Vitor, 1-0. O empate do Galo veio só no segundo tempo. Robinho cruzou e Lucas Prato, que tinha acabado de entrar, deixou o dele para definir o resultado em Belo Horizonte. 1-1 placar final. Fica pra gente um gostinho de quero mais, né? Que poderia ser melhor. O Vitor pegou umas 3 bolas incríveis e nós erramos o último passe em algumas jogadas que definiríamos provavelmente com o gol. Então fica um gostinho que quero mais, que poderia ter ganho, mas acabou empatando, que é um resultado muito bom também. Nós viemos para ganhar, não conseguimos, saímos com um ponto que, como falei no começo, aí na frente vai valer ouro. Eu acho que o torcedor palmeirense tem que valorizar muito esse menino. Eu não sei se eu, na situação que ele está, eu teria tanto amor por um clube como ele está mostrando ter pelo Palmeiras, né? Ele não teria essa necessidade, né? Campeão olímpico, lá na seleção, um personagem, vendido para um dos maiores clubes do mundo e se dedicando, indo ao extremo como ele foi hoje, na busca da conquista do campeonato. E ele, se a gente vier a ter essa conquista, tem que ser uma pessoa muito enaltecida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, essa dedicação do Gabriel Jesus, ela deveria ser, em primeiro lugar, pelo profissionalismo, independentemente de amor ao clube ou não. Então, um contrato assinado, fica até o final do ano. Então, obviamente, quando você tem um contrato profissional, você tem que entregar o máximo que você tem. E isso já faz parte do profissionalismo. Se além do profissionalismo você ainda tem afeição ao clube, isso motiva muito mais. E é bacana que hoje realmente tem sido raro você vê muitos profissionais, mas poucos profissionais apaixonados pelo que fazem ou apaixonados pelo local onde trabalham. Então, o Gabriel Jesus está aí, não vivia um bom momento, estava num jejum de gols. Acho que a seleção brasileira fez bem, ajudou até a resgatar um pouco mais a confiança, porque ele fez gol na seleção brasileira, ou pela seleção brasileira, deu assistência porque resultou em gol, e aí faltava ele marcar. Agora, o resultado, eu até dizia ontem que, na minha opinião, palpite só, né? Palmeiras empatar o jogo, empatou, acho normal, tranquilo. A vantagem ainda é muito grande, faltando 3 rodadas, o que permite agora o Palmeiras até comemorar o título no final de semana. Claro, dependendo de uma combinação de resultados. Mas o Flávio, conversava com ele aqui nos bastidores e concordo com ele. O título é só uma questão de tempo, é só a definição matemática, mas o Palmeiras, para mim, já é o campeão brasileiro. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Michele. O Palmeiras não tem falhado, né? Ontem era um jogo onde uma derrota poderia ser vista num planejamento racional como normal. Era o jogo mais difícil do Palmeiras, nesses 4 que faltavam.
E perder em Minas não seria nada do outro mundo. Ele, mesmo com a vitória do Santos, teria uma vantagem considerável. Teórico, claro que o futebol é um jogo e jogo nem sempre tem a história da matemática. Pelo contrário, né? Não é uma coisa fechada. Mas, em tese, é menos difícil ganhar do Botafogo em São Paulo, da Chapecoense em São Paulo e do próprio Vitória lá na Bahia do que ganhar do Atlético em Minas. Trouxe um empate, foi extraordinário o resultado. Deixa o Palmeiras com uma margem muito grande, então ele não está falhando nesses momentos. Mesmo quando poderia falhar e não seria nenhuma falha. Ele está fazendo acima da média que se espera. Poderia ter vencido o jogo ontem, também teve momentos em que foi inferior e poderia ter perdido, mas o mais legal, o time frio. O Atlético provocou alguns jogadores do Palmeiras, também faz parte do jogo, mas provocou o Dudu, provocou o Gabriel Jesus e eles seguraram onda legal. Foi muito bom, muito interessante, um time bem interessante esse do Cuca, um time que sabe o que quer, competitivo e com toda a justiça será o campeão de 2016. Vem cá, e quem disse que a Zona Leste de São Paulo é toda corintiana? Hã? Quem que falou? O Flávio Prado da Penha. Eu sou da Moca, Belo. E o repórter Alexandre Silvestre foi acompanhar o jogo entre Palmeiras e Galo num bar na Moca, Pascoal. Cadê o Pascoal? Na Moca, que é 100% Verdão esse bar aí. Dá uma olhada na festa da galera com o jogo de ontem. Casa lotada de palmeirenses, assim como o proprietário do bar, que não esconde a paixão. Eu sou palmeirense, reduto palmeirense, almoço, só essas coisas assim. Quantos e quantos botecos ficaram cheios de palestrinos ontem à noite, como esse, num reduto italiano na zona leste de Sampa. A Moca, Belo. É um lugar animado, né? Muita gente torcendo pro Palmeiras aqui, então fica bem bacana, fica bem animado, comida boa também. É festa no Palmeiras, é festa da Itália, é festa da Moca, é festa aqui no bar do Seu Nelson e pode vir todo mundo comemorar aqui na Moca. Aqui o Palmeiras é campeão sempre. Torcida alviverde reunida para empurrar o Verdão contra o Atlético em BH. O sonho do título do Campeonato Brasileiro está muito vivo. Desejo dessa gente que não se torna realidade desde 94. Se ganhar hoje e ganhar do Botafogo, nós somos campeões. Para hoje é melhor ir com calma. Mas acho que para o título já é nosso. A gente está uns 70%, 80% com a mão na taça. Hoje, se tiver um empate, podemos comemorar, podemos ir para a rua e a festa. O gol do Vitória, diante do Santos, amplifica a alegria no recinto. Peixe, que venceria a partida, ainda brigando pela taça. Mas o Verdão só depende dele, que se lasquem os concorrentes. Contudo, com bola rolando no horto, as expressões nos rostos alviverdes vão aparecendo a cada lance. Angústia, revolta, alívio quando o gol do Robinho é anulado. Os palmeirenses sofrem com a pressão do Atlético, até que Gabriel Jesus, de saída para o futebol inglês, desencanta, deixa mais um presente, 1-0. O barzinho não tem espaço para tanta emoção. A clientela se espreme na rua. O segundo tempo já está em andamento. Sentimentos à flor da pele. Tensão no ar e frustração. Lucas Prato empata o jogo. Dos males, o menor. A diferença para o vice-líder, o Santos, cai para 4 pontinhos apenas. Porém, os dois próximos compromissos do Palmeiras são no Allianz Parque, frente ao Botafogo e à Chapecoense. O título, ao que parece, é só uma questão de tempo. O Verdão vai ser campeão, foi um empate sensacional e a gente vai ser campeão depois de 22 anos. Vão ter que nos aguentar, a cidade vai parar! Vamos parar tudo aqui, vamos parar tudo, velho! Paulo Nobre, parceiro, parabéns pra você, ó. Cheirinho de gambá, Flamengo! Eu amo esse time e vamos ser campeão! Com respeito, acima de tudo! Não paro de cantar! O dia que eu morrer vai demorar!
Muito legal a festa na Moca, lá no bar do Nerso. Mas é o seguinte, se o segundo BP Choque soubesse que tem esse bar, não ia deixar o São Paulo jogar no Morumbi. Tudo é difícil, né? Ainda bem que foi na moita e tal, e a Gazeta estava lá. Parabéns para os palmeirenses, imagino que vai rolar no domingo, né? Gente, uma festa maravilhosa. Gente, é muito perto da minha casa. Muito bom, muito bom. Um beijão para todo mundo lá do bar. Uma varanda lá, Michele, o pessoal vai encher domingo já. Vou lá, meu. Caramba, que legal, muito bom. Outro dia eu passei em frente, não dá. Cuca tá falando, vamos direto pro Palmeiras, vai! Cuca no ar. Tem que concentrar, então a gente tá... É isso, Michele. O Cuca está falando por aqui em Atibaia, interior de São Paulo. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. São 6 dias que a gente fica reunido e cuidando bem do pessoal aí para que eles possam ter uma condição boa de jogo. Cuca, por que a escolha de Atibaia? Para ficar apenas um dia aqui, amanhã vocês já vão para São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco dessa escolha, para concentrar mais os jogadores nessa reta final. Não, porque se eu não venho para cá, vou para onde? Você Vou dormir aonde? Na tua casa. E daí? Todo mundo, nem todos são casados, nem todos têm uma comidinha boa, assim, balanceada. Tá explicado. Pela nutricionista, né? Um cardápio bom, como ela faz, e a gente gosta de ficar junto, né? O grupo é bom, se dá muito bem, e a gente vem pra cá pra pegar mais força, pra poder gastar no jogo que nós vamos precisar. Queria que você falasse um pouco, a gente tá ao vivo agora, você já falou sobre o assunto, mas o retorno do Zé Roberto e do Mina, eles têm condições de jogo? Eles treinaram normalmente agora à tarde com você? Ontem não tinham, senão teriam jogado, né? Agora hoje fizeram um treino leve, depois que eu sair daqui vou me reunir com eles, ver com o departamento médico também como que eles foram no treino, se eles tiveram alguma queixa ou não, para depois amanhã fazer mais um treino e definir o time. Tomara que eles possam jogar. Você prefere ser campeão esse final de semana ou no outro? É engraçado, é fácil, né? É fácil. Não é fácil, não. A gente tem que jogar jogo a jogo e pôr todas as nossas energias nessa partida, entender que é um jogo difícil e vai ser, e ver o que acontece, mas vamos fazer o nosso melhor. O importante é a gente fazer um jogo bom. Cuca, imagino que você já tenha respondido sobre isso e peço desculpas por repetir a pergunta. Queria que você explicasse por que a vinda aqui a Atibaia, o que muita gente quer saber, é um momento de foco. Eu sei que já fizeram essa pergunta, gostaria que você repetisse, por gentileza. Eu não vou responder como falei para ele, a mulher, né? Que para cá, a gente veio lá de BH, pegamos o avião, ontem à noite mesmo viemos para cá. Aqui se consegue ter um repouso, uma alimentação balanceada, uma reposição de energia, que eles gastaram muita ontem, e nós temos um dia a menos do que o Botafogo de descanso. Temos uma viagem de BH para cá, que também tem um certo desgaste, né? Então você dá um equilíbrio total para eles aqui, para poder gastar toda essa energia aí no domingo. Agora, um dia depois já passou o jogo, tal, mais calmo e tal. Em relação à discussão do Gabriel Jesus com o Leandro Donizete, você conversou com ele hoje, bateu um papo, falou, sai dessas brigas aí e tal? Sim, mas assim, é até bom que você me pergunte, mas essas coisas são coisas que ocorrem dentro do campo, não adianta. O Leandro Donizete tem sangue quente, o Gabriel Jesus também, e aí se estranharam dentro do campo, né? Numa bola, que eu lembro bem, que o árbitro, o Braulio, o Robinho bateu rápido e o Guedes tirou, mas ele deu a sequência para o lance. Se a bola vai no Robinho, dava sequência. E ali foi uma reclamação quase que geral dos palmeirenses, né? E o Donizete estava ali naquilo ali, tentou tirar a bola, bateu num, bateu no outro, levou de um, levou no outro, mas não é assim uma coisa desproporcional. Isso acontece, né? São dois jogadores que queriam a todo custo vencer, mas nenhum dos dois é desleal, né? Nem o Gabriel Jesus, que é um jovem, e nem o Donizete. O Donizete joga pesado, joga duro, mas joga limpo, é um cara correto também. É isso, Michele. O Cuca segue falando por aqui e daqui a pouco eu vou me posicionar melhor para a gente passar as informações do Palmeiras, que neste final de semana enfrenta o Botafogo no Allianz Parque, combinado? Combinado. Felipe Boril, que está lá em Atibaia, daqui a pouquinho volta para falar com a gente aqui. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber, o Palmeiras será campeão neste domingo, neste final de semana? Felipe Barbosa, que é o nosso diretor palmeirense, vai a todos os jogos no Allianz Parque. É sócio torcedor do Palmeiras.
É domingo? Ele acha que é no outro domingo. E olha que ele entende, hein? Eu não sei. Vai, Celso. Aliás, quando eu erro a enquete aqui, você fica me conectando. Quando eu acerto, você esquece, né? Você nunca acerta, Celso? Eu acertei ontem, por exemplo. O que você acertou? Que o Palmeiras ia cair a diferença para 4, que ia empatar lá e o Santos ia vencer. Você falou exatamente isso? Exatamente. Vamos isso, recuperar a fita agora. Põe no ar. Recuperar. Não tô brincando. Acho que vai ser no outro domingo, não agora. O Barba já falou, não vale essa claro que vale, é o que eu acho. Eu sou o titular do programa, ele está lá atrás. Fala, Flavinho. Eu acho que o Flamengo não vai deixar. O Flamengo não deve ganhar o jogo. É isso aí. O Palmeiras vai ganhar do Botafogo. O Santos pode até trazer alguma coisa de Minas, mas acho que o que emperra é o Flamengo. O Palmeiras vai terminar o jogo e vai ficar ouvindo o jogo do Flamengo e tá esperando. Aí o Flamengo acaba ganhando o jogo. Porque se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar... Se empatar. Se o Flamengo empatar e o Palmeiras ganhar, campeão Palmeiras. Não, depende do Santos. O Santos também não pode ganhar do Cruzeiro. Mas Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras e o Cruzeiro jogam no mesmo horário. Então acho que ali resolve. O Palmeiras ganha, o Cruzeiro não ganha. O Santos não ganha. Ok. Tá. Aí fica todo mundo esperando 7h30 o jogo do Flamengo. Aí o Flamengo ganha o jogo e aí fica para outra semana. Eu acho que é isso que vai acontecer. Torce bastante. Mas se Flamengo e Santos perderem e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras é campeão. Se empatar. Se os dois empatarem, o Palmeiras ganhar. Acabou. Se o Palmeiras empatar também, aí não dá. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Não dá. Eu tá acho que o vendo? Palmeiras É ganha o muita jogo combinação dele. de resultados. Isso é muito confuso. A semana que vem é mais fácil. Ganha e acabou. Semana que vem, não é tão confuso tem que fazer assim. conta. É simples. Palmeiras vencer, Santos e Flamengo não vencerem. Não vencerem ou empatarem. Não vencerem, subentende-se, entendeu? Né? Vamos lá, resultado da enquete no final do programa de hoje. Na Vila Belmiro, o Santos fez a parte dele. Venceu Vitória por 3-2, já era de se esperar, e diminuiu a distância para o Palmeiras para 4 pontinhos. Veja como foi o jogo com Jonas Campos. O primeiro tempo começou laica. Chute de Vitor Bueno. Resposta de Chiesa. Chute de Ricardo Oliveira. Resposta de Chiesa outra vez e nova defesa de Vanderlei. Mas não demorou para o Peixe tomar conta do jogo. Após boa jogada de Copete, Lucas Lima carimbou o travessão. Ricardo Oliveira arriscou com perigo. E aos 35 minutos, Lucas Lima retribuiu assistência para Copete. Com categoria e em posição duvidosa, o colombiano fez Santos 1, Vitória 0. O segundo quase veio, mas Vitor Bueno desperdiçou boa chance. O Vitória, sem mais respostas, pouco fez no restante da primeira etapa. Na segunda, as coisas logo mudaram. Aos 14 minutos, o árbitro deu toque de mão de Yuri dentro da área. Pênalti que Marinho, sempre ele, bateu e fez 1-1. A resposta desta vez foi da arbitragem, que na sequência marcou pênalti de Diogo Matheus em Copete. Ricardo Oliveira foi para a bola e recolocou o Peixe na frente. Marinho até teve a chance de empatar de novo. Mas foi Copete, ligadíssimo dentro da área, quem marcou mais uma vez. O segundo dele e o terceiro do Santos na Vila. O Vitória, lutando contra o fantasma do rebaixamento, não desistiu e chegou a diminuir no finalzinho com Serginho de cabeça. Mas ficou nisso. Santos 3, Vitória 2. Com mais um resultado positivo, o Santos fez a parte dele. Chegou à 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, retomou a vice-liderança e, o mais importante, manteve vivo o sonho do título. Vamos aguardar, vamos confiar sempre, mas o principal é fazermos a nossa parte. Teremos agora 2 compromissos complicadíssimos fora de casa e naturalmente teremos que estar aí muito focados e muito preparados, tentar buscar uma recuperação rápida aí para um jogo tão importante quanto o de domingo aí, onde com certeza o desgaste vai ser muito grande. Nós não podemos descartar situação nenhuma, porque o futebol ele prega muitas peças, ele nos dá muitas condições de alcançarmos recuperações, de alcançarmos resultados inesperados que
nós temos que a todo momento estarmos ali sempre motivando esses jogadores e acreditando que algo melhor possa estar acontecendo ou possa estar preparado para que aconteça num curto espaço de tempo. E tem funcionado, Flávio. Nos últimos... A evolução do Santos no campeonato é algo impressionante. Nos últimos 8 jogos o Santos venceu 7 e empatou 1, que foi aquele jogo com o Grêmio lá na Vila, o Grêmio ainda com o time reserva. Ou seja, num campeonato equilibrado como o brasileiro, tendo o Palmeiras à frente, sabe, desde o primeiro turno na liderança. O Santos vem numa guinada sensacional. Sinceramente, independentemente de conquistar o título ou não, o Santos, para mim, já é o grande destaque do campeonato. O Santos merece respeito. O trabalho é muito bem feito. O Dorival Júnior, um dos grandes técnicos do ano, não é a primeira vez que ele consegue esse tipo de trabalho. Acertou as peças de acordo com as limitações financeiras, inclusive, que o Santos tem, mas o Santos tem uma filosofia bem definida de dar oportunidade para a molecada e ela funciona. Realmente está de parabéns o time do Santos. O Palmeiras está com uma campanha acima do normal, né? O Santos faz uma campanha de time campeão. É que o Palmeiras está melhor, tem mais elenco e deve ser campeão. Mas o Santos é um dos ganhadores desse ano, sem dúvida nenhuma. Está de parabéns o Santos com tudo que foi feito. E esse Marinho aí é uma atração, é um cara que ano que vem deve estar numa vitrine maior. Ele que no Cruzeiro não foi bem, mas não é o primeiro trabalho bacana que ele faz. Acho que o ano que vem a gente vai falar muito do Marinho. Daqui a pouco tem time grande de São Paulo que não está pagando salário, hein? Salários atrasados. Quer saber? Já já a gente fala. No jogo que marcou a despedida do São Paulo neste ano, no Morumbi, a equipe não foi bem e ficou no empate com o Grêmio em 1-1. O resultado fez o tricolor perder uma posição na tabela e terminar a rodada na 13ª colocação com 46 pontos. Veja os melhores momentos na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Jailson Macedo Freitas. Bola rolando no estádio do Morumbi. Aqui tem São Paulo e Grêmio. É o Brasileirão na Gazeta para você. Lançamento para o Chaves. Olha o Marcelo Groi adiantado. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do São Paulo. Chaves foi na rede. Bola espirrada, o Groi adiantado, eu disse. Toque por cobertura. São Paulo 1, Grêmio 0. Olha o São Paulo, a batida forte. Grande defesa do Marcelo Groi. Abriu o Luiz Araújo, encheu o pé, observe. Foi bem o Groi, escanteio. Vai carregando, Douglas por trás. Deu rapa, escapou da falta. Chaves, pode bater. No toque, saiu a tabela, Chaves. Saiu a tabela com o Mena, mas o Chaves recebeu de volta e bateu mal. Cueva, meteu pro Chaves, hein? Saiu Chaves na velocidade, a batida, Marcelo Groi faz grande defesa para acordar o time do São Paulo nesse segundo tempo. Que metida de bola do Cueva, batida forte. Douglas. Olha só, hein? Que bola espirrada na direita, batida e o gol! Gol do Grêmio! Ramiro. Bateu cruzado, Denis nada pôde fazer, empata o Grêmio no Morumbi. Cueva, em São Paulo, Cueva. Hudson. Olha a sobra, Thiago Mendes. A bola ainda quicou na frente do Marcelo Groi e foi linha de fundo. Quase o São Paulo lá. Colocaram o Chaves para correr, ó. Saiu Marcelo Groi, olha o gol na chegada do David Neres. Marcelo Oliveira, Hudson. Tava sem goleiro, São Paulo não conseguiu. Hudson meteu na lua essa bola. Nós chegamos aos 50 minutos agora, ó. Estamos por conta do senhor Jailson. Tô dizendo, tá aí, ó. Não há tempo para mais nada no Morumbi. Jailson Macedo Freitas apita. Fim
grande papo aqui deu São Paulo 1, Grêmio 1. A torcida tricolor não gostou nada não, vai vaiando a equipe tricolor. Eu acredito que pelo que as duas equipes apresentaram em campo o resultado foi justo. Para o Grêmio foi muito bom, porque a gente fica a 2 pontos do G6, então era importante a gente conseguir pelo menos um ponto aqui. Nosso objetivo nós conseguimos. E tínhamos também que colocar a equipe principal para jogar, para que eles pudessem não perder o ritmo de jogo. Uma bola do Grêmio deu gol, mas isso ainda bem, nesse caso, nós tínhamos o domínio, depois do gol não tínhamos mais o domínio, e aí o Grêmio cresceu. Esse foi o jogo. Eu queria saber a sua opinião, se o STJD realmente exagerou nessa punição, eventual punição ao Grêmio, e se você se arrepende de ter chamado tua filha para o campo. Não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é que eu me arrependa ou deixe de me arrepender, eu não sabia disso, entendeu? Era minha filha, se eu errei eu peço desculpas a todo mundo, entendeu? Porque foi um gesto com a minha filha, eu não levei alguém, um torcedor para dentro do campo para criar confusão, foi de repente uma infelicidade minha, entendeu? Eu pensei que poderia acontecer aquilo, mas mesmo assim não pensei que ia tomar uma proporção tão grande, mas por hora eu vou ficar calado e mais uma vez eu agradeço todas as mensagens e peço desculpas para essas pessoas que de repente acharam que eu tenho exagerado. Com o São Paulo agora, praticamente sem mais objetivo dentro do campeonato, mas tendo 3 jogos a cumprir. Como é que está o planejamento para a próxima temporada? Começa agora, já começou, você está conversando com o Leco, você tem a garantia da sua permanência, como é que está isso, por favor? Sinceramente, eu não estou preocupado. O nosso presidente, olha, ele que vai decidir a vida do São Paulo. Com o treinador, com a comissão técnica, isso não... Hoje, sinceramente, eu falo assim, olha, eu penso no próximo jogo, no final, terminar bem esse campeonato, bem com resultados e com qualidade de jogo. Acho que nem poderia ser diferente, né? São profissionais que já têm uma história, já têm um padrão de vida definido, não é um emprego que de repente vai provocar uma insegurança, uma situação. Ele foi convidado para dirigir o São Paulo, dirigiu. Tirou a equipe do risco do rebaixamento. Não conseguiu Libertadores, também porque chegou, não dava para conseguir muita coisa mesmo com o que tem. Agora, se vai ficar ou não vai ficar, é problema do São Paulo. Realmente não é problema dele, né? Ele é profissional, claro. Não tem muito o que fazer. O São Paulo, pelo ano que fez, está bom demais, né? Poderia ter caído. Jogou futebol para cair. É que os outros foram mais incompetentes. Não é que o São Paulo foi competente, o São Paulo foi terrível esse ano. Eu gostei muito do título que deram na nossa manchete, ano perdido. Efetivamente. Mas mesmo num ano perdido, você pode aproveitar alguma coisa. Por exemplo, será que ficou viva a ideia de dar um upgrade da ligação com a base? Né? De criar um projeto de jogo, um projeto de trabalho para... Uma definição, entende, Celso? Não precisa ser com a base. Mas, por exemplo, a base me parece uma boa ideia, já funcionou no São Paulo. Tem uma ideia, o que é o São Paulo? O que espera do São Paulo? De repente o presidente resolve trocar de técnico, aí o cara faz a filosofia dele. O São Paulo não tem um jeito de trabalhar, como a gente já citou o Santos, né? Então o São Paulo precisaria criar isso. A aprovação do Estatuto foi uma evolução enorme. Tudo indica que o São Paulo terá só profissionais trabalhando, presidente profissional. A partir de quando, Flávio? A partir já da próxima eleição, que é 2017. Faltam alguns acertos, mas sócio votando, todo mundo profissional, diretor profissional, presidente profissional, sem reeleição. Uma coisa profissional, um conselho de pessoas que não precisam necessariamente ser são paulinos, gestores importantes que serão cobrados, ou seja, evolução. Estava na hora. O São Paulo está arcaico e é triste falar isso num time que sempre foi moderno, mas nos últimos anos, olha, desde que morreu Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo entrou num declínio horroroso. Tem agora a oportunidade de sair. E só para não passar batido, né? O Renato Gaúcho merece até os parabéns pela postura. Reconheceu que errou, não era para tudo aquilo mesmo do STJD, mas fez ali o meia-culpa. Ainda bem que esses palhaços voltaram atrás, né? Outros palhaços trocaram e o Grêmio vai voltar a jogar. Pro inferno. E no próximo jogo ela vai estar no banco de novo. O que mais tem de futebol é sapo, é gente intrometida, cara tirando proveito, a menina, não devia estar lá. É muita frescura esse negócio disso, tirar mano, então isso é para quem quer aparecer.
Vamos voltar a fazer contato com o repórter Felipe Esboril, que acompanhou a tarde do líder Palmeiras. Boa noite, Esboril. Como é que tá aí em Atibaia o clima? Tá friozinho? Tá friozinho, viu, Michele? Aqui sem blusa tá um pouquinho difícil, mas a gente segue com as informações do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras que treinou agora à tarde aqui num hotel na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, pouco mais de 65 quilômetros da capital paulista. Um dos últimos treinamentos antes da partida contra o Botafogo nesse final de semana no Allianz Parque. Partida que já tem os ingressos esgotados. O torcedor vai ter que torcer, porque muitos até acreditam que o Palmeiras possa ser campeão neste final de semana. Mas, como vocês já disseram aí, depende de alguns resultados. Tem que torcer contra o Santos diante do Cruzeiro e um pouco mais tarde, às 7h30, tem que torcer para o Flamengo não vencer o Coritiba. Ou um empate ou perder, aí o Palmeiras consegue o título brasileiro, algo que não comemora desde 1994. As novidades, como eu perguntei há instantes atrás aqui para o técnico Cuca na entrevista coletiva, foram Yerry Mina e Zé Roberto, que treinaram normalmente. Podem ser as novidades do Palmeiras para este jogo contra o Botafogo. O Palmeiras que vem se acertando, e o Cuca até explicou na entrevista coletiva o porquê que veio para cá, para apenas uma noite, apenas para concentrar os jogadores, para que eles se alimentem direito e fiquem mais dispostos para esse jogo de domingo. Palmeiras que ainda tem mais alguns confrontos pelo Campeonato Brasileiro, um em casa, além do Botafogo, contra a Chapecoense. E hoje os ingressos já se esgotaram. O torcedor apoiando demais o Palmeiras nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O Cuca, sempre muito bem-humorado, disse que vai aposentar a tão famosa calça vinho dele depois deste Campeonato Brasileiro. O Cuca que gosta de uma superstição. É isso, Michele. Tá certo, Esboril. Ele falou que lava a calça, mas eu duvido, porque quando a pessoa tem superstição, a pessoa não lava. Você não lavava o pijama, lavava? Lavava. Lavava. Tem que lavar, sim, ô louco. Mas aposenta. Já conseguiu o objetivo? Troca, arruma outra superstição. Valeu, Esboril. Muito obrigada por todas as informações. E em Porto Alegre, o Internacional tinha um jogo muito importante para tentar sair da zona de rebaixamento. Bastava uma vitória em casa contra a Ponte do Flávio para deixar o Z4. O Colorado até saiu na frente, mas viu a Macaquinha empatar e terminou a rodada entre os times que caem para a segunda divisão. Para aumentar o drama, depois do jogo, o técnico Celso Roth acabou sendo demitido. No Beira-Rio, o Internacional empatou com a Ponte Preta, permaneceu no Z4 e, após o jogo, demitiu o técnico Celso Roth. Para as últimas 3 partidas, o Inter já tem um novo treinador. Lisca, ex-Joinville e Ceará, assume a equipe com a missão de livrar o Colorado do rebaixamento. E mal demitiu Celso Roth, o Inter já anunciou o substituto. O técnico Lisca, conhecido como Lisca Doido, será o responsável por tentar salvar o Colorado do rebaixamento. Mas ele nega que, se conseguir o feito, se tornará um herói para o Inter. Claro que é um momento difícil, eu estou chegando nas últimas 3 rodadas, mas vejo uma responsabilidade grande a partir de agora minha, né, com o resultado que vier, né, e nós vamos lutar e vamos trabalhar para permanecermos na Série A, que é o nosso objetivo, e acreditamos nisso, né, e vamos trabalhar para isso dioturnamente, e não acredito também em herói no futebol. Né, o futebol ele se trabalha em conjunto e ninguém faz nada sozinho. Aí eu não vim buscar a pecha de herói, nada, eu vim buscar realizar um trabalho. Né, eu fui convocado pelo presidente Fernando Carvalho, pelo presidente Vitório Pífero. Me sinto muito honrado. Né? É um desafio muito grande, né? E é uma honra muito grande no momento difícil, né? Relatado por eles mesmo, tu ser lembrado e ser incumbido dessa responsabilidade. Então eu vejo como uma grande oportunidade, sei das dificuldades, mas acredito muito na conquista do nosso objetivo. A torcida do Inter não merece esse estado de coisas e rebaixamento. Agora, essa diretoria do Internacional merece. Ah, se merece. Faltando 3 rodadas, manda embora o treinador e traz um outro, o Lisca, como salvador da pátria, que já salvou
o Ceará, Juventude, tem um retrospecto de salvar times do rebaixamento. Eles querem o quê? Um milagre? Levam também um pajé, um curandeiro, um benzedor, com todo respeito, mas o que o Inter precisa é de planejamento sério, de seriedade, de profissionalismo. O Inter mandou embora Argel, já tinha mandado lá atrás o Diego Aguirre, fechou com o Falcão, 5 jogos, assinou contrato no sábado, você nos contou aqui, para na segunda-feira mandar o cara embora, trouxe o Celso Roth, aí manda embora faltando 3 rodadas, gente. Quer dizer, os caras estão mais perdidos do que qualquer coisa. E acho bom cair, eu repito aqui com todo respeito ao torcedor internacional, senão é capaz de falar assim, olha, tiramos um coelho da cartola. Fomos lá, buscamos o Lisca e o Lisca salvou o Internacional. Olha como nós somos competentes. E é um bando de incompetentes, essa que é a realidade. Olha, o Internacional, ele tinha um grupo que era comandado pelo Fernando Carvalho, que era um grupo unido, bacana, que levou o time a ser campeão do mundo, exemplo de planejamento, criou sócio-torcedor, era um dos maiores do mundo e tal. De repente eles brigaram entre eles e estão destruindo o time. Hoje, a ideia deles, além de trocar um monte de gente, é mandar um técnico embora, contratar o Lisca doido às 3 da manhã e achar que vai ter salvação. Nada contra o Lisca, que eu não conheço o trabalho dele direito e respeito. Mas não dá, né? Não dá. Você manda embora o Celso Roth, traz o Lisca doido às 3 da manhã e acha que vai fazer milagre. Isso realmente não existe. O futebol não se trabalha desse jeito. Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate ao vivo com tudo sobre a rodada que pode decidir o Campeonato Brasileiro. Tem todos os detalhes de Palmeiras e Botafogo direto do Allianz Parque, o Santos tentando se manter vivo contra o Cruzeiro e muito mais. E estarão aqui conosco o pentacampeão Edmilson e o radialista Beto Hora. É isso, Flávio? Isso, o Beto que significa vários personagens, né? Ele imita um monte de gente, é um sucesso, é uma maravilha. Trabalha, aliás, um abraço para os nossos amigos da 105 FM, que liberaram o Beto, vai ser um prazer recebê-lo aqui. E o Edmilson, que tem muita coisa para contar, que foi campeão com o Palmeiras também. Quero mandar um beijo para o nosso telespectador Claudomiro, de São Bernardo do Campo, para a filha dele, Michele, que ela também tem 3 filhos como eu, Fernanda, com 5 anos, e os gêmeos, Theo e Felipe, com 3 meses e meio. Boa sorte para você, né, minha falta querida? Ela ser casada com o Celso também, né? Mas eu não sou, eu sou casada com o Bruno. Beijo, Claudomiro, lá de São Bernardo do Campo, e um beijo para os primos da Vanessa, o Leandro e o filho Vitor, da Água Fria. São fãs do Gazeta Esportiva. Beijão para vocês, beijão, Van. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está num lugar cheio de histórias na Vila Belmiro, acompanhando a comemoração pelos 13 anos do Memorial das Conquistas do Santos. Por lá falam o zagueiro David Braz e o volante Thiago Maia. Vamos acompanhar. Então não adianta a gente ficar pensando no tropeço do Palmeiras, se a gente tem que fazer o nosso dever ainda, né? E temos aí 3 jogos difíceis. Esse é o pensamento de cada jogo, somar ponto, de preferência os 3 pontos, que é o que pode nos ajudar a tirar ou diminuir essa vantagem que o Palmeiras tem da gente. E onde você acha que o Palmeiras pode tropeçar? Perdendo. Cara, é difícil falar isso, né? Você lembrou aí que eles têm mais 2 jogos em casa e eles vêm pontuando muito bem na competição. Sempre, agora eles conseguiram um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é difícil, e eles conseguiram. Então, não dá para a gente ficar só pensando no tropeço dele. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Como eu falei, o pensamento agora é conseguir os 3 pontos diante do Cruzeiro, que será muito difícil. Eu acho que a gente tem que jogar um jogo após outro, né? Como o Braz falou, como o Dê falou, acho que a gente não adianta eles perder e a gente também perder. Eu acho que a gente tem que, como a gente falou, a gente está focado no nosso time desde o começo do campeonato. Lógico que a gente queria ter ganhado todos os jogos, mas o Campeonato Brasileiro também é muito difícil, então não tem, eu acho, com um time ganhar todos os jogos, né? Então o Santos sempre, né, comendo pelas beiradas, focado, que a gente sempre está no Campeonato Brasileiro. E como o Braz falou, a gente não pode só depender do Palmeiras, a gente tem que fazer a nossa também, a gente está focado no que a gente quer, no objetivo que a gente quer. Lógico que é difícil, mas não é impossível, né? Mas se Deus quiser aí, pensar no Cruzeiro também, que é uma equipe que vai ser muito difícil de jogar lá dentro da casa deles e, se possível, arrancar uns 3 pontos de lá de dentro. A pergunta vai para vocês dois também.
Porque se a gente pegar as últimas rodadas, aí o Santos vem, os últimos 7 jogos, 6 vitórias, o empate, se não me engano, os últimos 12 ganhou 10, uma coisa assim. E se pegar os últimos 3 jogos, né? Faltam 3, vamos pegar só os últimos 3 jogos. O Santos fez 9 pontos, o Palmeiras fez 4. Seria suficiente para tirar a vantagem e o Santos ser campeão. O quanto isso anima vocês? Mostrar que nas últimas rodadas vocês têm conseguido se aproximar o suficiente para ser campeão. Se continuar assim, chega lá. A gente espera que aconteça isso, né? Como aconteceu aí nas últimas 3 rodadas, que possa acontecer também nessas últimas. Mas como eu falei, não dá pra gente ficar só pensando no Palmeiras mesmo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos 3 jogos difíceis, 2 foras agora. Cruzeiro e Minas que tá aí brigando pelo G6, né? Agora o Cruzeiro entrou na briga. O Flamengo tá aí brigando junto com a gente aí, em busca de tirar essa diferença do Palmeiras, de chegar a essa liderança. Então, e depois em casa contra o América. Então a gente tem que fazer a nossa parte e espero que possa acontecer o que aconteceu nesses 3 últimos jogos. Eu acho que até o final do Campeonato Brasileiro acho que tem muita coisa para acontecer, né? 3 jogos, né? Só 3 jogos, eu acho que o Santos não tem mais condições. 3 jogos é muito jogo ainda, né? O Palmeiras tem 2 jogos em casa, a gente tem 2 jogos fora, né? Mas a nossa campanha a gente vem fazendo uns bons jogos fora de casa, né? A gente tropeçou em alguns, mas com o professor Dorival aí sempre nos animando, dando força junto com a equipe, né? Eu fui para a seleção e quando eu voltei estava morrendo de saudade, porque eu sempre falo que o grupo que a gente tem aqui eu acho que nenhum outro lugar tem, né? Então eu espero por 19 anos ser um campeão brasileiro, acho que você vai ajudar muito a minha carreira. Como ele já tem, né? Agora falta eu ter, né? Muito bem, é isso aí. Muito obrigada, Fernando Gavini, trouxe pra gente aí informações direto lá do Santos. E agora vamos falar de Portuguesa. O leilão do Canindé foi realizado nesta sexta-feira, mas não houve nenhum lance. Pois é, essa é a notícia de destaque de hoje do site gazetesportiva.com. Houve mais de 600 cadastros para participar. Mas ninguém se interessou pelo local, na zona norte da cidade de São Paulo. O lance mínimo declarado pela Justiça foi de 74 milhões de reais, 60% do valor de mercado do estádio, avaliado em cerca de 123 milhões de reais. A Lusa tentou impedir o leilão por considerar que o Canindé tem um preço mais alto. O clube acredita que o valor pode superar os 300 milhões de reais. O dinheiro arrecadado com uma possível venda do Canindé seria usado para o clube, né, para pagar parte de suas dívidas milionárias. Como ninguém apareceu, o leilão foi adiado. Notícia de destaque do site gazetesportiva.com. E aí? Deve baixar um pouquinho mais o preço. Quando não aparece, é porque o mercado sabe que consegue baixar o preço. 280 causas trabalhistas tem a Portuguesa. Você não pode respeitar, não o clube que eu respeito, mas essas pessoas que estão lá não merecem respeito nenhum. Vendeu uma vaga na primeira divisão e 280 ações trabalhistas não dá para respeitar, né? 2 partidas nesta noite e outras 8 amanhã completam a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. Vou colocar a arte aqui. Às 7h15, lá na Arena Barueri, o Oeste recebe o Joinville. E às 9h30, em Lucas do Rio Verde, tem Luverdense e Goiás. Amanhã, às 4h30, o Tupi enfrenta o Náutico em Juiz de Fora. No mesmo horário, Londrina encara o Avaí no Estádio do Café. Também 4h30, o Criciúma recebe o Vasco em Criciúma. Às 5h30, jogam Bahia e Bragantino na Arena Fonte Nova. Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense em São Luís do Maranhão. E Vila Nova e Paysandu em Goiânia. A rodada vai ser fechada às 7h30 com 2 partidas. O Ceará enfrenta o Paraná no Castelão e em Pelotas o Brasil joga com o CRB. Hora de conferir a 36ª rodada do Brasileirão. Todos os jogos acontecem no domingo. 6 partidas começam às 5 horas. O Vitória recebe o Figueirense no Barradão. Na Arena do Verdão tem Palmeiras e Botafogo. O Cruzeiro encara o Santos no Mineirão. Grêmio e América Mineiro jogam em Porto Alegre. O Atlético Paranaense enfrenta o Sport na Arena da Baixada. E em Campinas, a Ponte Preta do Flávio Prado recebe o Fluminense. E aí às 7h30 tem Flamengo e Coritiba no Maracanã. Chapecoense e São Paulo em Chapecó. E Santa Cruz e Atlético Mineiro no Recife. O encerramento da rodada acontece na segunda-feira, às 8 da noite, com Corinthians e Internacional lá na Arena em Itaquera.
Voltamos a falar do São Paulo, que depois de empatar com o Grêmio em 1-1, começa a se preparar para enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina. O destaque desta sexta-feira foi a polêmica entrevista do zagueiro Rodrigo Caio. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo tem uma lista de desfalques para enfrentar a Chapecoense no próximo domingo fora de casa. Os atacantes Chaves e Luiz Araújo estão suspensos. Wesley e Kelvin se recuperam de lesão e também ficam de fora. Thiago Mendes, com dores na coxa, é dúvida. Oportunidade para o técnico Ricardo Gomes fazer testes e observar jogadores, já que a chance de conquistar a vaga à Copa Libertadores ficou bastante reduzida e o time conseguiu escapar do rebaixamento. Um ano de ilusões, nas palavras de Rodrigo Caio. A gente se iludiu com a campanha que a gente fez. A gente foi entre trancos e barrancos, fizemos bons jogos, acredito. A gente não pode também tirar nossos méritos, mas foi uma ilusão para nós, porque depois disso a gente ficou numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, não conseguimos ter uma retomada imediata, e isso fez com que a gente sofresse até algumas rodadas atrás. Eu acho que é falta de comprometimento. A gente treina, o treinador pede para nós se recompor, todo mundo se ajudar. Em alguns momentos a gente entende que no momento do jogo ali, às vezes um desgaste muito grande, mas eu acredito que cada um tem que ter a sua reflexão e saber que para um time vencer, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que se dedicar. Por outro lado, o Rodrigo Caio tem algo a comemorar. Primeiro com a medalha de ouro na Olimpíada e também pelas convocações à seleção principal. Time que era contestado e agora com Tite lidera as eliminatórias da Copa do Mundo. É um excelente treinador, um cara que eu não tinha ainda convivido com ele, mas o pouco tempo que convivi, pode ter certeza que o admiro ainda mais. E a gente está vendo que ele vem fazendo pela seleção e a gente fica feliz. Melhor ano da minha carreira, de muitas alegrias, principalmente pela conquista na Olimpíadas, convocações para a seleção. Acho que, pessoalmente, estou muito satisfeito com o meu ano, minhas atuações. Com o contrato prestes a vencer, o jogador evitou falar se fica ou se sai do São Paulo, com a chegada da próxima janela de transferências. Eu não tenho nenhuma proposta concreta, nada oficial. Sempre deixei claro que o meu objetivo é jogar na Europa um dia. Se vai acontecer agora no começo do ano, nessa janela, ou no meio do ano, ou daqui um ano, 2 anos, é difícil a gente prever, né? Mas eu procuro trabalhar da mesma forma, me dedicando e esperando as oportunidades. Flávio, o Rodrigo Caio, quando surgiu, o Emerson Leão ainda estava no São Paulo, ele surgiu como uma promessa, como um grande nome, mas nunca conseguiu se firmar, se machucou, tudo. Tenho a sensação de que ele vive o melhor momento da carreira. Está valorizado, Jogos Olímpicos, Seleção Brasileira, e acho que é uma questão de oportunidade mesmo para ele deixar o São Paulo para jogar na Europa. Eu acho que ele tem mercado para ele por tudo que ele está produzindo. Parece que o São Paulo tem interesse no Sevilha, não sei se por meio da janela, que é só uma correção, né, de contratações, então talvez não tenha espaço, mas no meio do ano deve ir. Para agosto, e né? Interessante, é claro que é uma edição, eu não sei exatamente o contexto da história, mas essa história de falta de comprometimento é um negócio bem complicado. Ele está cutucando os seus alunos. Não dá para a gente saber exatamente o contexto todo, então é leviano falar, mas o jogador sabe quando poderiam ter dado um pouquinho mais. Além da limitação evidente do time de São Paulo. A leitura que eu fiz, Flávio, é que ele, como jogador de defesa, ele falou de jogo, que o pedido do técnico para recompor tal, dá a entender que os jogadores de meio e de frente não voltam como deveriam voltar. Pode ser. Essa é a sensação que eu tive. Hora de falar do Corinthians, que vai passar o final de semana treinando para entrar em campo só na segunda-feira contra o Internacional, lá em Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Olá, muito boa noite a todos. O Corinthians confirma mesmo o atraso dos salários de outubro em relação a alguns jogadores do elenco e funcionários do clube. A alegação é problema no fluxo de caixa.
A diretoria promete quitar as pendências nos próximos dias. Dentro de campo, o técnico Oswaldo de Oliveira, que ainda não sabe se continuará no comando do time em 2017, tem como prioridade a classificação para o G6, para a pré-Libertadores do ano que vem. E muitas mudanças à vista no time, se a gente comparar com a equipe que empatou em Florianópolis na última rodada. Por exemplo, estão voltando de suspensão os zagueiros Wilson e Balbuena. O Wendel, aparentemente recuperado de dores no tornozelo esquerdo, também fica à disposição. Fora de combate estão Rodriguinho, Giovanni Augusto e Luca, todos suspensos. Romero, voltando da seleção do Paraguai, também fica à disposição do Oswaldo. E Guilherme, com dores na coxa no departamento médico, segue como dúvida. A conta para o Corinthians garantir essa vaga na pré-Libertadores é muito simples. Mesmo com esse mau resultado em Florianópolis, resta ao Timão vencer as 3 últimas partidas para não depender de ninguém. Pela ordem, Internacional segunda-feira em Itaquera, depois a equipe do Atlético Paranaense, confronto direto com o Furacão, que é o 6º colocado, Corinthians o 7º, o jogo também será na casa corintiana, e por fim o Cruzeiro em BH. O Corinthians não vence há 4 jogos. Agora, tem um Inter que, pelo amor de Deus, se não venceu o Internacional na situação que está... Tem sido muito feio ver o Corinthians jogar. O Corinthians joga com o Figueirense, empata com o Figueirense e joga igual o Figueirense. Esse é o ponto. Claro nível de segundona. É claro que o Corinthians tem sido muito prejudicado por arbitragem. Isso precisa ser dito, isso é verdade. Não é choro do Chico, não, é verdade. Mas não pode jogar igual o Figueirense. Não está jogando nada e esse jogo Corinthians Internacional promete muito ruim. É aquele jogo para criança mal educada, sabe? Tá mal educada, vai ver esse jogo. Vou levar você a assistir o jogo. Os dois são horríveis. Os dois, sabe, que faz maldade e tal, vai ver o jogo. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. O Palmeiras será campeão brasileiro neste domingo? Deu que sim! 58% dos votos. O pessoal está confiante no Verdão. Tomara, né? O programa termina aqui. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate. Você é nosso convidado e agora você fica com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Boa noite. Boa Confiante noite, Flávio. no Verdão e descrente com Flamengo e Santos. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo, tchau. E time grande não pode dever salário, hein? Tchau. É.